RFI Convida. Silvano Mendes. Qual foi o papel das mulheres na construção de Brasília? Essa é a pergunta que permeia o documentário Poeira e Batom no Planalto Central. Para falar sobre esse projeto, a RFI convida hoje a diretora Tânia Fontenelle. Bom dia, Tânia. Bom dia, é um prazer muito grande estar aqui conversando com vocês. Prazer recebê-la aqui também. Tânia, nesse documentário, que foi rodado em 2010, já data um pouco, você ouviu 50 mulheres, 50 mulheres que assistiram à construção de Brasília. De onde veio a ideia desse projeto? Então, a ideia desse projeto foi que no aniversário de 50 anos de Brasília, que foi 2010, e nesse percurso de 50 anos da construção de Brasília, da propagação dessa cidade, que é uma cidade realmente incrível, toda planejada, uma cidade de arquitetura moderna no século XX, nesse percurso histórico de 50 anos, e eu sou brasiliense, eu já sou a primeira geração, eu via que pouco se falava das mulheres. Se falava-se muito do Oscar Niemeyer, do Lúcio Costa, do Burle Marx, ou dos candangos, que eram os construtores, mas raramente falavam das mulheres. Quando se falava, se citava a dona Sara Kubitschek e a dona Júlia, mãe e esposa do presidente. Então, eu falei, essa história está esquisita. Então, a gente começou esse projeto chamando As Mulheres Invisíveis na Construção de Brasília, porque eu percebia que uma geração de mulheres que chegaram antes da inauguração e elas estavam já morrendo. A minha mãe foi professora, ela chegou lá em 1960, só tinha poeira, tinha um monte de outras mulheres, e eu via que muitas já estavam velhinhas, ninguém falava essa história, a gente não encontrava uma literatura sobre elas. E é interessante porque você fala de mulheres invisíveis, mas a gente vê durante o filme que elas eram tudo menos invisíveis, né? Tinha professoras, como a sua mãe, mas tinha lavadeiras, tinha algumas engenheiras. Como foi a seleção dessas mulheres? Porque são perfis bastante diferentes. Exatamente. A minha tentativa na seleção dessas mulheres foi fazer assim, o mais amplo escopo possível, tendo mulheres de todas as partes do Brasil. O Brasil é um país gigantesco e para Brasília convergeram pessoas de todas as partes do Brasil e do mundo também. Então, eu tentei fazer várias classes sociais, mulheres que realmente chegaram lá de pau de arara, que eram os caminhões, né, que carregavam os trabalhadores de maneira muito precária, que saíam do Nordeste, passavam 10 dias dentro de um caminhão. Então, mulheres que tinham assim, muitas dificuldades fugindo da seca, como também tinham mulheres que eram formadas, tinham professoras, tinha a primeira médica, eu entrevistei a primeira médica que veio do Rio Grande do Sul. Então, eu tentei trazer várias, vamos dizer, formas de ver o Brasil, várias profissões. Então, tem parteiras, lavadeiras. Teve parteiras que eu entrevistei que faziam os partos a cavalo, porque não tinha estradas naquela época. Né? E além dessas profissões todas que são representadas, tem também gente do mundo todo. Tem o relato, o testemunho de uma espanhola, uma libanesa, uma japonesa. Fala um pouco para a gente desse olhar estrangeiro. Isso é uma pergunta muito interessante que você faz, porque é exatamente isso. A gente também estava querendo mostrar que Brasília ela recebeu pessoas de outras partes. Então, assim, tem uma senhora alemã que ela veio órfã, fugida da Segunda Guerra. Ela foi para Friburgo, né, que é uma área de alemães perto do Rio de Janeiro, né, que acolhe muitos alemães. E lá ela se apaixonou por um jovem rapaz que foi ser gerente do banco na Cidade Livre, que foi a primeira cidade que tinha lá, era uma cidade provisória, e eu acho lindo esse nome, Cidade Livre, e ela disse que recebeu do marido uma foto que ia ser a casa dela. E ela fala no filme que ela falou assim, quando eu vi aquela foto, eu pensei que era um galinheiro, né? Ela disse que assim, ela não sabia se ria, se chorava, mas ela falou que quando ela chegou, ela disse que era verdade. A casinha dela servia como assim, era um armazém das coisas que iam construir o Banco do Brasil. Então ela dirigia um jipe com os filhos, ia nadar na beira do rio Paranoá, né? Então, e ela ainda tem até hoje um sotaque muito forte alemão, mas ela criou todos os filhos, tem netos, ela se orgulha de ter contribuído. Primeira vez que eu ouvi falar em Brasília foi em 1900 e, deixa eu ver,
58, né? Diz que é o lugar que tinha muito índio, que não tinha civilização nenhuma, meio do mato, cerrado, né? É lugar assim que o pessoal tinha pavor, né? Parece que era do outro mundo. Mas nós tivemos coragem de vir para cá porque tinha uma promessa muito grande, né? E meu marido ganhou muito dinheiro, graças a Deus. Foi morando no acampamento. A primeira notícia que tive em Brasília, eu morava em Séries ainda. Eu encantei, eu sou aventureira. Saí da minha terra com 19 anos para casar com um jovem igual eu, para vir para o Brasil de uma vez. Tem que ser aventureiro, né? O avião que vinha da Guiana me pegou em Macapá e eu vim. Quando chegou aqui em Brasília, ele sobrevoou Brasília e olhou, olha, aqui será a futura capital do Brasil. Aí eu olhei assim, só tinha aquela terra vermelha, né? O esqueleto, os ministérios, eu falei, para que eu venho? Uma das entrevistadas diz que viver em Brasília nessa época foi uma oportunidade de aprender a ser independente. Você mora em Brasília hoje. A gente vê que a presença das mulheres, principalmente na política, ainda é minoritária. Você acha que houve um retrocesso? Olha, eu acho que assim, o Brasil é um dos países que tem menos representação política de mulheres na América Latina. Nós tivemos uma mulher presidente e isso foi uma questão muito importante, teve um simbolismo importantíssimo, vamos dizer assim, não é? Porque assim, estava se comprovando que as mulheres estavam rompendo, não é? Mas assim, o que a gente percebe é que ainda tem muitas dificuldades ainda, as mulheres ainda lutam, o nível de violência, de feminicídio no Brasil é alarmante, né? Então as mulheres ainda são muito discriminadas, embora elas já avançaram, elas já atingiram todos os cargos que possam parecer e profissionalmente, mas ainda elas são minoritárias. Um dos livros que eu escrevi são As Mulheres no Topo de Carreira no Governo Federal, é uma pesquisa que eu fiz sobre gerenciamento feminino e assim, as estatísticas mostram que os percentuais são ainda muito baixos. Então, voltando à questão do filme, embora essas mulheres elas tiveram um grande protagonismo, elas, claro que eram homens e mulheres construindo uma cidade, né? Uma cidade nova, no meio do Brasil, onde não tinha estradas nem nada. E claro que elas eram em menor número, mas assim, você percebe que esse fato delas serem invisíveis, né? Depois de tanto tempo se falar tão pouco das mulheres, já retrata o quanto é pouco importante, vamos dizer assim, a participação das mulheres. Nesse momento histórico Exato, importante do país. Então, o filme ele tem um papel muito importante, não só de preservar, mas de efetivamente mostrar, vejam bem, fiquem atentos, há mulheres que foram importantes e que participaram dessas histórias e que elas precisam ser reconhecidas. Esse filme se transformou em livro, se transformou em exposição, e eu sei que você tem um projeto de um museu de memórias femininas. Fala um pouco pra gente desse projeto. O Pueribatom, ele assim, nos trouxe muitas satisfações, vamos dizer, muitas alegrias, surpresas. Primeiro que foi absolutamente emocionante entrevistar essas 45 mulheres, porque são 50, mas assim, 5 já eram mortas. Então eu quis fazer uma homenagem, mesmo as que já não estavam mais ali, como a tia Neiva. De arquivo. A tia Neiva, por exemplo. A tia Neiva, em 1956, ela chega em Brasília, viúva, com um caminhão, ela era motorista de caminhão em 1956. Então ela fala para o Bernardo Sayão, ela fala, olha, eu tenho um caminhão e quero trabalhar na construção. Então era uma mulher, em 1956, sendo caminhoneira. Hoje em dia, ter uma mulher caminhoneira já não é tanto assim, né? Você não encontra tantas mulheres, mas imagina naquela época. E ela começa, como caminhoneira, a carregar areia e tudo para as construções, e ela já tinha visões, ela já era vidente. Então, com o passar do tempo, ela fala, eu comecei a ouvir os espíritos, e ela criou o Vale do Amanhecer, que é uma seita já internacional, e é espetacular. Então, é uma mulher que foi se transformando e virou uma líder espiritual super significativa. E são essas mulheres que você
pretende, gostaria de colocar em evidência também nesse projeto de museu. Exato, é porque o filme, ele não só, a gente lançou o filme em 2010, mostrando essa questão dos 50 anos, que havia uma enorme invisibilidade em relação às mulheres, como a gente lançou um livro e uma exposição fotográfica. E a partir disso, a gente foi ampliando essa exposição com objetos de épocas, com roupas, com a documentação. A pesquisa já tem 10 anos, a gente continua fazendo a pesquisa, não tem como parar, ainda tem muitas mulheres que a gente gostaria de ouvir. E com esse passar dessas exposições, nós fizemos uma grande exposição no Salão Negro do Senado Federal, tivemos 35 mil visitantes, montamos cenários da casa, do local de lazer, de como que elas viviam, e as cozinhas das mulheres. Então, a gente colocava as mulheres que moravam em acampamentos muito precários e casas de mulheres que tinham uma casinha de alvenaria, que isso já era uma coisa muito boa. E aí a gente mostrava os objetos, roupas, e a gente tem recebido muitas doações. Queremos ampliar mais ainda essa exposição, trazer inclusive para outros países, porque a gente já mostrou em vários lugares lá em Brasília. Mas o que tem acontecido é que assim, esse acervo ele precisa ter um espaço permanente. Então, é o nosso grande desejo a gente ter um espaço expositivo fixo que seja o Museu das Memórias Femininas de Brasília. E a gente está falando das memórias de uma cidade que não é uma cidade qualquer, é uma cidade única e é a capital do Brasil. Então, ela tem um nível de representatividade muito grande. Então, assim, eu já fico pensando num concurso de mulheres arquitetas, não é, que possam participar desse projeto. A gente tem um local fixo para manter isso e valorizar, e não só valorizar, mas novas perguntas, novas questões sobre as mulheres. Ou seja, o arquivo já existe, as ideias existem, agora a gente só espera que esse museu possa ser concretizado. Fica aí a mensagem, se alguém quiser participar desse projeto. Obrigado, Tânia Fontenelle. Lembro que você é diretora do documentário Poeira e Batom no Planalto Central, que se apresentou numa palestra aqui na Universidade de Sorbonne, em Paris. Obrigado pela presença. Eu que agradeço, foi um prazer.